Ansiedade. O que é ansiedade e por que ela pode ser tão prejudicial à sua saúde? Meu nome é Regiane e hoje vou falar para vocês sobre esse mal que tem afetado milhões de pessoas. Mas afinal de contas, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que a preocupação intensa e excessiva sobre situações cotidianas. Eu me lembro que houve uma época da minha vida que eu estava sofrendo com ansiedade, só que eu não tinha percebido. Assim que eu me formei e comecei a trabalhar no meu primeiro emprego na minha área como assistente social, assim que eu me deparei com o trabalho e com os obstáculos que tinha, com as dificuldades que eu teria, eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Era tudo novo para mim. Apesar de eu ter estudado todo aquele tempo na faculdade, na prática mudava bastante. E algumas situações que começaram a surgir começaram a me deixar ansiosas. Como que, por exemplo, algum problema que aparecia e eu naquele momento não sabia como resolver ou com quem eu deveria falar. E eu lembro que toda vez que eu chegava em casa, geralmente no momento antes de eu dormir, eu deitava na cama e eu começava a programar como eu faria no outro dia no meu trabalho, como eu resolveria aquele problema, o que eu teria que fazer primeiro. E isso levava horas. Às vezes eu ficava rolando de um lado para o outro na cama sem conseguir dormir, até que eu conseguisse resolver aquela situação na minha cabeça. Ou seja, eu não conseguia me desligar do meu trabalho, mesmo quando eu me deitava para dormir. E qual que era a consequência disso? Quando eu chegava no outro dia no serviço, eu estava muito cansada, a minha mente estava cansada, eu não tinha descansado nada, eu estava com dor de cabeça, não conseguia me concentrar direito, porque eu não tinha dormido o tanto que eu deveria ter dormido no dia anterior. E eu me lembro que após conversar com a psicóloga que trabalhava comigo na época, ela me disse: "Olha, Regiane, você está sofrendo com ansiedade." Até aquele momento, eu não tinha percebido que aquilo poderia realmente ser um problema para mim. Eu acreditei que aquilo pudesse ser normal. Só que ela falou que não. Ela falou: "Olha, já está prejudicando você está sofrendo com insônia, você não consegue se desligar." E ela falou: "Ó, você precisa treinar a sua mente, você precisa chegar em casa e tentar se desligar do trabalho, para que você não venha piorar esses sintomas em você e você não conseguir fazer mais nada." Porque a ansiedade, ela geralmente é assim, ela começa aos pouquinhos e se você não se cuidar, se você não procurar um tratamento, aos poucos você está deixando de fazer aquilo que você sempre fez, como que é o básico na sua vida, como trabalhar, estudar e fazer todas as coisas que você já está acostumado. E eu lembro que realmente quando eu cheguei em casa e me dei conta que aquilo poderia ser um problema e que realmente eu estava sofrendo com ansiedade, eu comecei a orar e pedir a Deus. Falei: "Senhor, me ajuda, tira de mim toda essa ansiedade, tira de mim todas essas preocupações. Isso não está no meu controle. E aquilo que eu não sei fazer, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar sabedoria, que o Senhor vai me direcionar e vai colocar as pessoas certas para me ajudar a fazer." E eu comecei a pedir ajuda para Deus. Toda vez que eu ia deitar, eu tentava ao máximo me desligar do meu trabalho, esquecer o meu serviço, pensar em outras coisas, para que eu pudesse descansar a minha mente. E eu vou falar para vocês, não é fácil, é bem difícil. Vencer a ansiedade é um treinamento diário. Vai ser uma coisa que você vai precisar fazer dia após dia. Orar todos os dias, pedir ajuda a Deus que Ele te ajude e você treinar sua mente todos os dias para que você consiga, seu coração, seus sentimentos, para que você consiga vencer. E quando eu estava fazendo esse vídeo, Deus colocou no meu coração um versículo que naquela época talvez eu não tenha me lembrado, né, e nem me dado conta do quanto ele é importante. A Bíblia nos fala em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas o que é lançar a ansiedade sobre Ele? É você colocar todas as suas preocupações, todos os seus medos diante de Cristo. Porque Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar a resolver aquilo que você não consegue. Quem sabe hoje você está tão ansioso, tão preocupado com alguma situação na sua vida e não sabe como resolver. Mas eu quero te dizer que aquilo que você não consegue e não pode resolver, Deus pode fazer por você.
Talvez você está tão preocupado e nesse momento eu quero que você reflita comigo nesse versículo. Coloque a sua ansiedade aos pés de Cristo. Mas o que é eu lançar? É só eu colocar os meus problemas para Cristo? Não. É você aprender a descansar e saber que aquilo que você precisa, Deus vai fazer por você. Muitas das vezes nós fazemos. Nós oramos a Deus, falamos, Senhor, eu coloco esse problema diante de Ti, eu coloco essa ansiedade diante de Ti, só que no outro dia nós já estamos lá, preocupados novamente com aquilo que não está no nosso controle. Aprenda a confiar e descansar em Deus. Aprenda a ter perseverança, porque aquilo que você não pode, Deus pode fazer por você. Aquelas situações que você tem estado preocupado, quem sabe você não tem a mínima ideia de como você vai resolver, de como você vai fazer. Mas eu tenho certeza que se assim como eu, você buscar a direção de Deus, Ele vai te mostrar como você pode resolver e solucionar esse problema. Eu me lembro que em várias situações, depois dessa que eu passei no meu primeiro emprego, nos outros empregos que eu passei, Deus foi me dando direção em cada uma. Tudo aquilo que eu não tinha condições de resolver, tudo aquilo que me gerava medo, tudo aquilo que me gerava ansiedade, Deus foi me dando força, Deus foi me sustentando e me fazendo vencer aquelas barreiras que para mim, naquele momento, eram muito difíceis. E todo aquele medo, toda aquela ansiedade, Deus foi tirando. Hoje eu já não sinto mais aquela ansiedade que eu sentia antes. Hoje isso já não me prejudica, eu já consigo dormir normalmente, não sofro mais com insônia, mas eu sei que muitas pessoas ainda hoje passam por isso ou situações piores. Muitas pessoas tomam remédios, não conseguem parar, porque aquele medo, aquela ansiedade, ela é tão grande que a pessoa entra em pânico. A pessoa não consegue fazer nada, não tem ideia de como fazer, fica com medo, fica desesperada. E eu quero te dizer que existe solução para você. Eu quero te dizer que Cristo, Ele pode te ajudar a vencer esses sentimentos que você não consegue vencer sozinho. Quem sabe você está preocupado, até com pensamentos ruins na sua cabeça, por conta de todo esse medo, por conta de toda essa ansiedade, querendo tirar a sua vida, querendo fazer algo para prejudicar alguém. Saiba que existe solução para você, saiba que Deus pode te direcionar. Às vezes, nós ficamos tão preocupados com o nosso amanhã, com aquilo que nós vamos fazer amanhã, que nós esquecemos de viver o hoje. E eu quero deixar uma reflexão para você. Isso que está te deixando tão ansioso, esse problema, essa dificuldade, essa adversidade, que hoje está tirando a sua paz, que não deixa você dormir, que tem te causado medo, que tem te causado estresse, que tem te causado dores, isso está no seu controle? Toda essa preocupação que você está tendo, todo esse medo que você está tendo, ele vai resolver essa situação? Será que você ficar ansioso vai mudar o quadro que você está vivendo? O problema que você está vivendo vai ter solução? Se a sua resposta for não, neste momento eu quero te dizer que tudo aquilo que não está no seu controle, Deus pode fazer por você. Então não compensa você ficar ansioso com uma situação que não está no seu controle. Muitas das vezes nós achamos que Deus ele é tão pequenininho e queremos colocar ele dentro de uma caixinha e pensamos que ele não pode cuidar das mínimas coisas por nós. Isso é uma coisa que talvez nesse momento está fora do seu controle, mas é uma coisa que Deus pode resolver por você. Aprenda a descansar no Senhor, aprenda a confiar nele. A Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, buscar o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, aquilo que você precisa, Deus pode acrescentar na sua vida, Deus pode acrescentar na sua casa, Deus pode mudar a situação que você está vivendo. E talvez essa ansiedade que você está tendo, às vezes você fica tão preocupado, mas amanhã vai acontecer isso. O amanhã pode não chegar. Ou o amanhã pode chegar e nem acontecer isso que você pensou e se preocupou. Pode ser tudo diferente. Então, o mundo muitas das vezes nos ensina de uma forma errada. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde nós estamos acostumados a ter tudo que nós queremos no momento que nós queremos.
E quando isso não acontece, nós somos tomados pelo medo, pela ansiedade, pela frustração. Só que com Deus é diferente. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quantas vezes eu já orei, já chorei diante de Deus, sem saber o que queria acontecer, com situações que não estavam no meu controle, e às vezes eu me desesperava, eu não conseguia me alimentar, eu perdia o sono, mas depois que eu aprendi a colocar os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações diante de Deus, a minha vida mudou, a minha vida se transformou. Hoje, eu vivo só o hoje. O amanhã eu coloco nas mãos de Deus. Eu sou grata a Ele porque Ele está me permitindo viver o hoje. Ele está me sustentando hoje. E se Ele te permitir passar por algum processo, tenha certeza que Ele vai estar com você. Tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Deus, Ele não nos deixa passar por alguma dificuldade, passar por algum problema só para que você sofra. Não. Existe um propósito para todas as coisas. E aquilo que você acha que talvez não tem jeito, que não tem solução, existe solução para a sua vida. Deus, Ele pode fazer por você. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você a colocar diante de Deus verdadeiramente a sua ansiedade, os seus medos, os seus sonhos, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que tem te feito desanimar, que tem feito você perder o seu sono. E talvez você esteja num estágio tão avançado, como eu já disse aqui, talvez você esteja passando por palpitações, quem sabe você já toma remédio para poder conseguir dormir, para poder conseguir viver, para poder conseguir se alimentar, porque talvez você não vê mais alegria na vida, você não sente mais alegria em se levantar todos os dias para trabalhar, para viver a sua vida, para estar com a sua família. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode transformar essa situação que você está vivendo. Ele pode mudar o rumo da sua história. Basta uma decisão sua. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não vai tomar nada de você, Ele não vai arrancar esse medo e essa ansiedade se você não colocar diante dEle, se você não entregar nas mãos dEle. Entregue o controle hoje da sua vida nas mãos do Senhor. Não queira segurar tudo para você e você querer resolver tudo, coisas que às vezes você não consegue resolver. Pode ter certeza que eu tenho certeza que se você, a partir de hoje, fizer esse propósito de começar a colocar os seus anseios, os seus medos, aquilo que tem tirado a sua paz diante de Deus, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. E você vai viver um milagre na sua vida. Então, ainda que você não tenha passado por isso ainda, quem sabe você falar, Regiane, eu tenho ansiedade, mas para mim é normal. Então, não deixa que esse sentimento, que esse desespero, que esse medo cresça dentro de você. Não deixa isso te dominar, não deixa isso tomar conta de você. Não deixa esses sentimentos fazer você perder o rumo da sua vida, entrar numa depressão, entrar em desespero. Jesus é a saída para as nossas vidas. Ele pode nos ajudar. Você pode estar no buraco mais profundo. Você pode estar num lugar mais profundo que você acha que não tem como entrar mais nenhuma luz. Mas eu quero te dizer que nesse buraco tão profundo, que nesse lugar de dor e de tristeza, de medo que você se encontra, Deus, Ele te encontra hoje e Ele pode te tirar desse lugar. Então, a partir de hoje, mude a sua atitude. Entregue realmente tudo aquilo que te preocupa e que te traz medo, que te traz ansiedade diante de Deus. Eu tenho certeza que aquilo que você colocar diante dele, ele vai mudar, ele vai transformar e ele vai te dar direção. E aquilo que você tiver que passar, ele vai te dar forças. Nunca se esqueça, Deus, ele não nos abona de passar dificuldades ou de passar por provas, mas a única certeza que eu tenho, que eu carrego comigo, que eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, você também vai ter, é que mesmo diante de todas as provas, mesmo diante de todas as lutas, de todos os meus medos, o Senhor, Ele nunca me abandona. No processo mais difícil que eu passei, Deus, Ele esteve comigo. Quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi o meu irmão, Deus, Ele esteve comigo. Tem no meu canal um vídeo que eu conto como foi passar por esse processo de dor e de sofrimento. E você pode acompanhar lá depois. Para você entender que realmente Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então coloque isso que te causa dor nesse momento
diante de Deus, que eu tenho certeza que a sua vida a partir de hoje vai ser diferente. Obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário falando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Coloque aqui no comentário aquilo que tem te deixado ansioso. Tenho certeza que, assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. E compartilhe esse vídeo com mais amigos, com aquelas pessoas que você sabe que está precisando, que quem sabe tem sofrido com esse mal. Compartilhe com ela, que eu tenho certeza que assim como Deus, Ele está edificando a sua vida hoje, Ele vai edificar a vida daquela pessoa também. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.